Vamos orar? Vamos orar por esse pobre pastor, carente da graça, da misericórdia, da compaixão do Senhor. Pobre pastor que não tem nada a oferecer a nenhum de vocês, até porque eu estou na mesma condição de vocês, de necessitado da misericórdia de Deus. A única diferença é que repousa sobre mim a responsabilidade de estar pastoreando a igreja. Mas aos olhos de Deus, carente e necessitado sou, assim como cada um de vocês. Por isso me ajude, ore por mim. Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu apresento diante do Senhor. E clamo pela tua misericórdia, clamo pela tua compaixão, clamo a Deus pela tua ajuda nessa hora, no proclamar da tua palavra. Pois como eu disse, ó Deus, de mim mesmo eu não tenho nada, absolutamente nada para oferecer à tua igreja, mas há no meu coração, Deus, a disposição, a rendição, há no meu coração, amado Deus, o desejo de ser usado pelo Senhor e somente pelo Senhor. Por isso, ó Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida, ó Deus, e fala poderosamente à tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o Salmo 23, como sabemos, está no Antigo Testamento. Salmo de Davi. Davi viveu na época da lei e na época dos profetas, e o Salmo está no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, meus irmãos, aponta para o Novo. O Antigo Testamento é uma seta que aponta para o Novo Testamento. A lei e os profetas apontam para o Jesus. Desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias. Todos os livros do Antigo Testamento, em ao menos um versículo de cada um deles, traz uma referência a respeito de Jesus. Traz uma referência a respeito do Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento é uma profecia. É uma profecia poderosa a respeito de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse haja luz, era Jesus ali, meus irmãos. Não era o sol, não era a lua, não eram as estrelas, até porque esses luzeiros, esses astros, só foram criados no quarto dia. Mas diante do mundo que estava em trevas, diante do mundo que estava sem forma, faltava algo. Não faltava o sol, não faltava a lua, não faltava as estrelas, faltava a luz. E essa luz é Jesus Cristo. Porque no Evangelho de João, ele aponta para ele mesmo e diz o quê? Eu sou a luz do mundo. E a partir da luz, tudo começou a ser criado. Deus nada criou antes da luz, que é Jesus. E o mesmo acontece com a nossa vida, meus irmãos. Toda bagunça na nossa vida, toda deformidade na nossa vida, todas as trevas na nossa vida, só irão começar a mudar a partir da luz, que é Jesus. Por isso a importância de ter essa luz no nosso coração. Por isso a importância de buscar essa luz, que é Jesus. Porque é só diante da luz que os milagres começam a acontecer. Jesus estava ali. Gênesis capítulo 1. E Jesus também estava em uma profecia poderosa, linda e maravilhosa, que está ali no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14 do seu livro, ele nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, 700 anos antes, o profeta Isaías recebeu essa iluminação de Deus.
o meu filho, o Emanuel, a minha presença estará com vocês. 700 anos antes, essa profecia veio. No Antigo Testamento, Jesus ali foi citado. Porque o Antigo Testamento, meus irmãos, nos apontam, nos revelam Jesus Cristo. A lei e os profetas prepararam um caminho para Jesus Cristo. É por isso que João veio como profeta, para preparar o caminho para Jesus. Jesus, meus irmãos, é o cumprimento da lei, é o cumprimento das profecias. É por isso que certa vez ele disse que ele é maior do que Moisés. É por isso que em Hebreus, o escritor de Hebreus começa dizendo o seguinte: no passado, Deus falou com o seu povo de várias formas por meio dos profetas, mas agora fala através do Filho. Fala através do Filho. Hoje, meus irmãos, o profeta supremo é Jesus Cristo. Aleluia. Nenhum profeta pode profetizar fora da autoridade do Filho, que é Jesus Cristo. Se houver um profeta que profetiza sem comunhão com Jesus Cristo, este é um falso profeta. Porque hoje Deus fala através do Filho, Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo, o Antigo Testamento nos revela claramente o Novo Testamento. E nesta manhã, meus irmãos, meditando no Salmo 23, eu encontrei algo do Novo Testamento. Nesta manhã, meditando no Salmo 23, eu encontrei a revelação da ceia do Senhor, que ali de forma muito simples e sublime está ali aguardando o momento para a celebração. Nesta manhã, eu encontrei a ceia do Senhor no Salmo 23. Centenas de anos antes de Jesus ter instituído a ceia, centenas de anos antes da igreja ter surgido e celebrar a Santa Ceia, eu encontrei a ceia do Senhor no Salmo 23, precisamente no versículo 5, que diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, o Espírito Santo me disse: a ceia está aqui. Aqui está uma mesa, aqui está uma representação, aqui está uma profecia a respeito da ceia do Senhor. Ele prepara uma mesa. Jesus Cristo, meus irmãos, nos preparou uma mesa. Jesus Cristo nos preparou um banquete. Esse banquete, é claro, será na eternidade, onde estaremos assentados na mesa do Cordeiro. Porém, mês após mês, especificamente nesta igreja, no segundo domingo do mês, nós aqui celebramos, em obediência ao mandamento de Jesus, a ceia do Senhor. E, meus irmãos, a doutrina das igrejas estabeleceu de forma correta, de forma que de fato deve ser seguida. A doutrina da igreja estabeleceu critérios para que uma pessoa seja participante da ceia do Senhor. A pessoa tem que ter recebido Jesus Cristo verdadeiramente como Salvador. Este homem ou esta mulher tem que ser batizado, tem que estar em comunhão com a igreja, tem que estar vivendo uma vida resistindo ao diabo, fugindo do pecado. Não pode estar amaziado, chamado amaziado, né? Tem que estar devidamente casado se estiver em relacionamento. É o que a doutrina instituiu e sim, é assim que deve ser. Mas eu também encontrei no Salmo 23 critérios, meus irmãos, para sermos participantes dessa mesa. Eu encontrei no Salmo 23 revelações do Espírito Santo que irá nos levar a refletir: será que de fato eu posso participar da ceia? Será que de fato eu posso ser participante da mesa do Senhor? O Salmo 23 vai nos levar a essa reflexão. O versículo 1 diz o seguinte, meus irmãos: o Senhor é o meu pastor. Meus irmãos, se o Senhor não for seu pastor, você não pode ser participante da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, não somente essa, que em memória de Jesus iremos celebrar daqui a pouquinho, mas principalmente as bodas do Cordeiro. Você não poderá ser participante dessa ceia, desta e da eternidade, se Jesus Cristo não for o seu pastor. Ah, pastor, mas eu recebi Jesus como Salvador. Ele é o meu pastor. Será que é mesmo? Você está obedecendo Jesus? Você está obedecendo Jesus quando Ele diz não ou quando Ele diz sim?
Quando você ora a respeito de uma decisão que você tenha que tomar, o Espírito Santo traz ali no seu coração a resposta. Por não ser a resposta que você quer, você endurece o seu coração. Se você endurece, você não está sendo pastoreado por Jesus. Ser pastoreado por Jesus, meus irmãos, é muito mais do que vir para a igreja. É muito mais do que vir aqui à frente e aproveitar uma oportunidade para a glória de Deus. É muito mais do que aqui está pregando. Ser pastoreado por Jesus é permitir com que Jesus te dê cajadada na muleira. O pastor faz isso. Ser pastoreado por Jesus é permitir com que Jesus estenda o cajado e te puxe, te desviando de uma rota de morte, de desobediência. Eu não sei se vocês sabem, o cajado do pastor, ele tem um formato de um cabo de guarda-chuva no final, porque aquele cajado serve não somente para bater nas ovelhas, dar uma cutucada com a outra ponta, para a ovelha ficar esperta, mas o formato do guarda-chuva, meus irmãos, é para resgatar a ovelha. Quando a ovelha caía no precipício, quando a ovelha ficava ali enganchada em algum espinheiro, mais ou menos igual esse. O pastor estendia aquela ponta curva com um guarda-chuva e puxava pelo pescoço para perto dele. Doía, é claro que doía, mas ele estava puxando para perto. Então, ser pastoreado por Jesus, ter o Senhor como pastor, é abrir os braços e dizer: não, Jesus, pode bater, eu mereço. É reconhecer que está andando por uma rota errada e pedir para que o cajado de Jesus venha te puxar para o caminho. Porque senão, meus irmãos, caso contrário, se nós não estivermos nos rendendo a esse pastoreio sincero e verdadeiro, seremos apenas evangélicos. E sabe quem te chama de evangélico? A Globo, o IBGE. Meus irmãos, Jesus não morreu na cruz para sermos evangélicos. Ele morreu na cruz para sermos filhos de Deus. Meus irmãos, eu não gosto de ser chamado de evangélico, não. Às vezes eu não gosto nem de ser chamado de crente, porque o diabo também é crente. Eu tenho que ser chamado de cristão. Porque cristão é todo aquele que de fato segue Jesus Cristo. E quem segue Jesus se rende ao pastoreio de Jesus. Então, meus irmãos, para sermos participantes da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, temos que ser pastoreados por Jesus. Mas o Salmo 23 vai mais além. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Meus irmãos, esses pastos verdejantes é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse pastos verdejantes. Os pastos verdejantes eram os melhores capins, eram as melhores gramas para as ovelhas se alimentarem, mais nutritivas, mais verdinhas. E os pastores andavam procurando esses pastos, e quando eles encontravam, que maravilha, era uma festa. Porque os pastos verdejantes são fresquinhos, são nutritivos. E hoje, o pasto verdejante de Deus para nós, ovelhas de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Aleluia. Estamos nos alimentando dessa palavra. Estamos sentindo o cheiro dessa palavra. Estamos ruminando essa palavra. Estamos obedecendo essa palavra. Se não estivermos fazendo isso, nós estamos nos alimentando de palha seca que Satanás dá. O nosso pastor Jesus Cristo tem um pasto verdejante, que é a palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus. Se nós não estamos indo a essa palavra, se nós não estamos nos alimentando dessa palavra, inevitavelmente estamos nos alimentando de palha seca que Satanás oferece. E se isso estiver acontecendo, nós não somos dignos de nos assentar à mesa. Nós não somos dignos de sermos participantes da ceia que será celebrada daqui a pouquinho, e muito menos da que será celebrada no céu, quando o noivo encontrar a noiva, a igreja. E o Salmo 23 também diz: leva-me para junto das águas de descanso. Essas águas de descanso, meus irmãos, é o Espírito Santo, que consola, que traz descanso em meio à luta, em meio à guerra. Meus irmãos, para sentarmos na mesa, temos que permitir com que o Espírito Santo seja o nosso descanso. Temos que permitir com que o Espírito Santo nos envolva por completo, porque somente assim poderemos receber o consolo e o ensino que somente Ele pode nos dar. Descansar nessas águas, meus irmãos, é se render ao Espírito Santo. Descansar nessas águas é permitir que o Espírito Santo te leve. Eu vou confessar para os irmãos, eu não sei nem nadar, muito menos boiar.
Mas quem sabe nadar, geralmente sabe boiar. E quem aqui já boiou em um rio, a correnteza leva, né? Está ali descansando, com os braços abertos, barriga para cima, olhando para o céu, e a correnteza leva devagarzinho. Se você vacilar, você vai bater lá no mar, lá na praia. Descansar, meus irmãos, nessas águas é isso. É abrir os braços, é se render ao Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo te leve, e não que você leve a sua própria vida. Meus irmãos, diante de Deus, sabe qual é a escolha que nós temos a respeito da nossa própria vida? É de se colocar diante dele. Depois disso, meus irmãos, é Deus, 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 Deus. O problema é que nós não entendemos, meu irmão. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente quer fazer tudo da nossa maneira. A gente quer andar de acordo com a vontade do nosso coração. A gente quer ir para onde o nosso nariz aponta. Se tiver um narizinho igual ao meu, pior ainda. Aí que aponta mesmo. Meus irmãos, recebeu Jesus Cristo, Ele tem que ser o nosso pastor. Recebeu Jesus Cristo, o nosso alimento tem que ser a palavra de Deus e nada mais além de a palavra de Deus. Recebeu Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos conduz, não a nossa alma, não a nossa mente, é o Espírito Santo. Mas a dificuldade que nós temos para deixar Jesus Cristo ser o nosso pastor. E veja que falha. Nós temos mais facilidade de olhar para um homem e recebê-lo como pastor, e assim tem que ser, porque Deus levantou pastores para a igreja. Mas, meus irmãos, se vocês me aceitarem como pastor e não aceitarem Jesus como pastor, eu vou conduzir vocês para o inferno. Se vocês me aceitarem como pastor e não se renderem ao Supremo Pastor, eu vou levar vocês para o abismo. Antes de mim, é Jesus que tem que pastorear a vida de vocês. E triste é a ovelha, triste é o crente que depende mais do pastor do que de Jesus. Triste. Triste. Guia-me pelas veredas da justiça, ainda no versículo 3, por amor do seu nome. Meus irmãos, aqui está dizendo que esse pastor Jesus Cristo, ele nos coloca em caminho de justiça, por amor ao nome dele. Somos guiados por esse caminho pelo Espírito Santo. Meus irmãos, somente um é justo, Jesus Cristo. Esse caminho de justiça aqui, meus irmãos, nada mais é do que Jesus dar um passo e você dar outro logo em seguida. Esse caminho de justiça é Jesus parar e você parar também. Esse caminho de justiça é Jesus se assentar e você também se assentar. Esse caminho de justiça é Jesus voltar a andar e você voltar a andar também. É você ser totalmente guiado, passo após passo, parada após parada, por Jesus Cristo. Fora disso, caminharemos em injustiça. Fora disso, caminharemos segundo os nossos próprios caminhos, segundo os caminhos do nosso coração, enganoso ao coração. Se permitirmos, meus irmãos, com que o Espírito Santo nos leve para esse caminho de justiça, seremos dignos de celebrar a ceia do Senhor. Seremos dignos de sermos participantes desta mesa. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Todo aquele, meus irmãos, que anseia ser participante da mesa do Senhor, precisa ter uma fé inabalável. Deus está comigo. Deus está comigo. Parece que eu estou cercado por um vale da sombra e da morte, mas eu sei que Deus está comigo. Eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou passando por uma crise financeira, eu estou passando por dificuldade, é um vale de morte que eu estou enfrentando, mas eu sei que Deus está comigo. Ah, meus irmãos, muitas coisas na vida de um crente irritam Satanás, mas se tem uma coisa que irrita Satanás, é um crente no vale da sombra e da morte, abrindo a boca para dizer: eu te louvarei de todo o meu coração, Senhor. Eu te exaltarei. Está tudo dando errado. Está tudo dando errado na minha vida. Eu estou precisando de tomar remédios, eu estou precisando fazer exames. Tem uma cirurgia agendada, misericórdia, mas eu te louvarei.
Meus irmãos, só canta no vale da sombra e da morte quem tem direito de assentar na mesa do Cordeiro de Deus. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, é uma certeza. É uma certeza. É uma certeza, meus irmãos. Aí olha só, o que eu acabei de ler aqui foi do 1º versículo até o 4º versículo. Do 1º até o 4º versículo é uma introdução ao versículo 5, onde fala da mesa. Aí sim chegamos na mesa. Se você permitir com que o Senhor seja o teu pastor, se você repousar nos passos verdejantes da palavra de Deus, se você se render às águas de descanso que é o Espírito Santo, se você caminhar na justiça que é Jesus, se você ter fé em Deus mesmo em meio às tribulações, aí você se torna apto, você se torna capacitado para assentar na mesa. E essa mesa, meus irmãos, Deus faz questão de preparar diante dos nossos inimigos. Que maravilha! Agora vamos parar de ser vingativos. Esses inimigos não é o teu vizinho que não gosta de você. Esses inimigos não é algum parente que não vai com a sua cara. Esse inimigo não é aquela pessoa que te deve há 20 anos. Esse inimigo não é quem fala mal de você, não, meus irmãos. Não. Eu sempre ensino isso aqui. Nós não podemos abrir a nossa boca para dizer que a carne e o sangue são nossos inimigos, porque não são. O apóstolo Paulo revela em Efésios capítulo 6 que os nossos inimigos não é a carne e o sangue, não são pessoas de carne e osso, mas são Satanás e seus demônios. Jesus Cristo disse que nós devemos amar e orar por aquelas pessoas que se opõem contra nós. Ora, como é que eu vou amar um inimigo? O que Jesus está ensinando, meus irmãos, é que nós não devemos considerar ninguém nossos inimigos, porque nós temos que amar e orar. É claro que no contexto do Salmo 23, Davi era um soldado, Davi era um valente de guerra. É claro que nesse contexto, o entendimento de Davi é dos inimigos dele, certamente é dos inimigos dele. Mas o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus, aponta para a graça. E debaixo da graça de Jesus, nós não devemos considerar nenhuma pessoa nossa inimiga. Pode jogar pedra na sua cara, pode inventar mentira pela cidade a teu respeito, pode te humilhar, pode ir lá dentro do cemitério fazer trabalho de magia negra contra a tua vida. Não tema. Ore por essa pessoa, ore com amor, porque de nada adianta você fazer a seguinte oração: oh Deus, tenha misericórdia daquele infeliz, tenha compaixão daquela porcaria. De nada adianta não. Você não está orando com amor, não, você está orando com raiva. Chama de irmão. Está doente? Vai perguntar se está precisando de remédio. Está acamado? Está acamada? Vai perguntar se está precisando de uma faxina lá na casa. Pega uma roupa bonita que você tanto gosta, vai dar de presente para ele ou para ela. É assim, atitude, gestos. Por quê? Porque diante da graça de Jesus, essa mesa que é colocada diante dos nossos inimigos não é diante das pessoas que nos querem mal, é diante de Satanás e seus demônios. Hoje, meus irmãos, os nossos inimigos é o diabo e os seus demônios. E é diante deles, para a raiva deles, para a revolta deles, que Deus nos coloca diante de uma mesa. Meus irmãos, eu disse aqui há pouco que muitas coisas irritam Satanás. Outra coisa que irrita Satanás é a igreja vir aqui à frente para ser participante da mesa. Aquele pequenino copo com suco de uva, aquele pequenino copinho, meus irmãos, com um pedacinho de pão, você segurando os elementos da ceia, você segurando ali os elementos da ceia, os demônios do lado de fora. Eu imagino eles pegando aquelas pedras e batendo assim na cabeça de raiva. Por quê? Porque eles não podem sentar na mesa. Eles nunca serão chamados de filhos. E nós somos chamados de filhos, porque somente os filhos podem ser participantes da mesa do Senhor. Agora entenda, quem é filho é pastoreado por Jesus. Quem é filho se alimenta dos pastos verdejantes, que é a palavra de Deus. Quem é filho descansa nas águas do Espírito Santo. Quem é filho anda no caminho da justiça, que é Jesus. Quem é filho tem fé e não teme, não esmorece, não desanima. Glória a Deus. Quem é filho tem direito a sentar à mesa do Senhor. Meus irmãos, hoje nós iremos celebrar a ceia.
e venham debaixo dessa revelação. Não é um culto entre tantos cultos que temos durante o mês. É em obediência ao Senhor Jesus. Após a oração, consagrando o pedacinho de pão, aquele copinho com suco de uva, em espírito, de fato se torna o corpo e o sangue de Jesus, que foi entregue ali na cruz, que foi derramado ali na cruz aquele sangue pela minha vida e pela sua vida, para nos tornar filhos e filhas de Deus, para nos tornar ovelhas do Supremo Pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?